Você já sentiu culpa por não ser exatamente aquilo que esperavam de você? Culpa por não corresponder ao papel de boa filha, boa mãe, boa esposa? Como se houvesse uma cartilha invisível, um manual perfeito, e qualquer deslize fosse suficiente para você sentir que está falhando. É uma dor silenciosa, mas muito comum. Desde cedo, você ouviu que precisava ser obediente, que precisava ser correta, que precisava pensar primeiro nos outros antes de pensar em você. E com o tempo, essas cobranças viraram expectativas. Expectativas que você sente todos os dias. Como filha, talvez tenha ouvido que precisava estar sempre presente, ajudar, nunca decepcionar. Mas e quando você erra? E quando você toma decisões diferentes das que a família gostaria? Lá está a culpa pesada, lembrando você de que não correspondeu ao que esperavam. Como mãe, a cobrança é ainda mais cruel. Esperam que você seja incansável, que saiba tudo, que nunca perca a paciência, que seja exemplo em cada gesto. Mas você é humana, e em alguns dias o cansaço fala mais alto. Você erra, levanta a voz, ou simplesmente não consegue dar conta de tudo. E a culpa aparece de novo, sussurrando que você não é uma boa mãe. E como esposa, não é diferente. Esperam que você seja a companheira perfeita, compreensiva, paciente, presente, bonita, cuidadosa, equilibrada. Mas ninguém é tudo isso, o tempo todo. E quando a vida pesa, quando o desgaste aparece, você começa a acreditar que está falhando também nesse papel. Percebe como essa culpa vai se acumulando? Ela te acompanha em silêncio. Você pode estar rindo, trabalhando, vivendo, mas lá no fundo existe um peso constante. O peso de não corresponder. Só que eu quero te dizer algo. Essa culpa não é justa. Ela foi construída em você por padrões que nunca foram possíveis de alcançar, porque ninguém consegue ser perfeito em todos os papéis, o tempo todo. Ninguém consegue agradar sempre, corresponder sempre, estar à altura sempre. O que acontece é que você aprendeu a medir o seu valor pelo olhar dos outros. Aprendeu que, para ser amada, precisava corresponder. Mas o amor verdadeiro não nasce da perfeição. O amor verdadeiro nasce da presença, da entrega, da verdade. E você já faz muito mais do que imagina. Você já cuida, já doa, já se esforça. Você já se preocupa, já luta, já vence batalhas que ninguém vê. E só isso já basta. Pensa um pouco. Quantas vezes você se sentiu culpada por não conseguir dar atenção a todos? Mas e as vezes em que você estava exausta e mesmo assim continuou? Quantas vezes você se cobrou por não estar sempre disponível? Mas e os momentos em que, apesar da dor, você esteve lá? Essas coisas também contam. Essas coisas também provam que você é suficiente. A culpa nos faz acreditar que não fazemos o bastante. Mas se você olhar com calma, vai perceber que já fez muito mais do que imagina. Você não precisa ser perfeita para ser amada. Você não precisa corresponder a expectativas para ter valor. Se essas palavras estão fazendo sentido para você, se estão trazendo um pouco de alívio, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar sempre mensagens que lembram do seu valor, que ajudam a soltar pesos desnecessários e que te guiam para uma vida mais leve e cheia de paz. Seguindo, é importante entender que culpa não é sinal de amor. Muitas vezes, pensamos que sentir culpa significa se importar, mas a verdade é que a culpa, quando exagerada, só aprisiona. Ela não nos torna melhores, só nos faz acreditar que nunca seremos o bastante. E sabe o que cura a culpa? A consciência. A consciência de que você é humana, de que tem limites,
de que não precisa provar nada para merecer amor. A consciência de que sua vida não precisa seguir um manual invisível. Você pode escrever o seu próprio manual. Em vez de viver para corresponder, você pode escolher viver com verdade. Em vez de buscar aprovação em tudo, você pode escolher reconhecer o próprio valor. Em vez de carregar culpa, você pode carregar gratidão. E isso não significa abandonar responsabilidades, não significa deixar de cuidar dos outros. Significa apenas cuidar também de si, porque ninguém consegue dar amor se não aprende a recebê-lo de si mesma primeiro. Quantas vezes você deixou de ouvir o seu coração para não decepcionar alguém? Quantas vezes se anulou para caber na expectativa dos outros? E, no fim, percebeu que isso só aumentou a dor. Porque quanto mais tentamos corresponder a tudo, mais nos afastamos de quem realmente somos. Você não precisa ser a filha perfeita, a mãe perfeita, a esposa perfeita. Você precisa ser você. E o que você é já basta. Com seus erros, suas falhas, suas tentativas. Porque o amor verdadeiro se constrói no real e não na perfeição. Então, toda vez que a culpa aparecer, lembre-se, ela não é a sua verdade. Ela é só uma voz antiga, repetindo padrões que não fazem mais sentido. Você pode escolher ouvir uma voz diferente. Uma voz que diz: eu faço o que posso. Eu já sou suficiente. Eu mereço amor e respeito. E se um dia essa culpa pesar demais, volte aqui. Escute de novo. Lembre-se de que você não está sozinha nessa luta. E de que existe um caminho mais leve. Um caminho onde você pode viver sem se cobrar tanto, sem se punir tanto, sem se culpar tanto. Porque a vida não pede perfeição. A vida pede presença. E você já está presente. Você já está vivendo, tentando, se doando. E isso já é muito.